Olá, meus amigos, olha eu de volta aqui. Quem viu o último vídeo sabe o que está acontecendo aqui com o canal, porque a periodicidade de vídeo mudou. Antes a gente postava toda semana, depois virou de 15 em 15 dias. Hoje em dia meio que tá um quando dá. Eu tô tentando trazer pelo menos um vídeo por mês, ou então dois, porque nesse momento eu tô realmente focado em outros projetos que estão andando e eu tô doido pra contar pra vocês saberem o que tá acontecendo. E eu não consigo parar e focar aqui no canal. Mas esse canal é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho um carinho absurdo por tudo que a gente já construiu aqui, então não vai parar, não vou deixar de fazer. Nem que seja um vídeo por mês, eu vou tentar fazer isso aqui pra vocês. Então se você tava com saudade, comenta aqui embaixo, porque você não tem noção a força que isso me dá pra continuar fazendo vídeo pra vocês. Sem muita demora, vamos para o vídeo. Olha só, estou paramentado de Volta para o Futuro. Eu sei que esse boneco é do 2, essa roupa aqui é do 1. A gente tá fazendo um bem bolado aqui. Tô só matando saudade da galera que sente falta dos cos pobres. Se você é da época do cos pobre, comenta aqui. Hoje eu vou pintar, talvez, meus amigos, a minha impressão 3D favorita. Digo que está superando a pintura do Wall-E. O Wall-E, quem não viu, vai aparecer o card aqui em cima, era a minha impressão 3D favorita. Porém, De Volta ao Futuro mexe com o meu coração e particularmente eu acho que eu fiz um trabalho maneiro na pintura. E o que eu vou fazer é dividir em dois vídeos. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam que eu dividisse em dois vídeos. A votação disse que sim. Primeiro porque ficou muito grande, ia ficar tipo um vídeo de 30 minutos, eu acho mais fácil dividir. E a gente faz um vídeo do Doc Brown, que é esse, e um vídeo do Marty McFly. Então vamos lá, porque hoje a gente tem uma pintura de impressão 3D animal. Ah, mas, Vitor, eu não tenho uma impressora 3D, eu não vou pintar o Doc Brown. E, meus amigos, como eu sempre digo, é pra você usar esse vídeo como inspiração, aprender as técnicas que eu te ensino, te mostro aqui. Por exemplo, hoje eu vou pintar uma bolsinha de couro do Doc Brown, que você pode pegar essa técnica e pintar alguma outra coisa, usar para um outro projeto aí na sua casa. Então assiste, se inspira e faz arte aí na sua casa. Aproveita e me manda, marca lá no Instagram, hashtag Vitor Lamoga, pra gente ver o que você tá fazendo. Você pode ir lá na hashtag, clicar e se inspirar no trabalho da galera aqui. Então dá uma moral de apertar esse like aí pro YouTube ver, tipo, ele ainda tem relevância, a galera ainda gosta dele aqui dentro desse canal, porque ele não posta, né? O que ele tá fazendo com a vida dele aqui? Então dá esse like ali pra você mostrar o seu interesse pro YouTube, comenta, pra gente continuar fazendo vídeo. E vambora, porque eu já demorei muito aqui, mas você tava com saudade de mim, eu sei. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi jogar os arquivos na mesa de impressão 3D. Então eu mexi na estrutura da imagem, coloquei suporte, afinei, coloquei furo, fiz tudo direitinho para poder só colocar na impressora e imprimir. Foram algumas horas de impressão, mas tá tudo aqui, ó. Imprimi em resina. Coloquei uma camada de 0,5 milímetros, então nem vou precisar lixar para dar acabamento. Só atacar umas 2, 3 camadas de primer, ele já vai cobrir tudo e deixar bem perfeitinho. Você pode ver que mal dá para ver as linhas de impressão. Só que aconteceu um problema, quando eu estava imprimindo a calça do Doc Brown, acabou a minha resina. Eu não tinha mais resina, não dava para comprar pela internet, chegasse não ia demorar muito, então eu tive que imprimir mais. Só que eu fui imprimir em filamento. E eu imprimi ali até metade da calça, não precisei imprimir tudo, porque afinal de contas eu só vou cortar a pontinha aqui e somar com outro resto da calça, que ficou com uma qualidade mais alta de impressão. Então eu peguei uma serra e cortei. E eu não fui feliz com o meu corte, foi muito difícil cortar. A serra esgarçou toda a impressão 3D. Não deu certo, então eu acabei imprimindo uma outra calça do zero, toda em filamento. Botei uma qualidade bem alta na impressão para ficar no mesmo nível da de resina e foram ali umas boas 8 horas imprimindo. E foi! Você pode ver aqui, eu coloco uma do lado da outra, a qualidade também é muito boa. Eu botei mais ou menos, acho que 1 milímetro de espessura. É meio milímetro a menos e isso vai fazer com que eu precise dar acabamento na calça de filamento. E para fazer o acabamento nessa calça de filamento, eu passei uma solução preparadora, que ela é uma espécie de acetona. Ela meio que derrete as pequenas camadas de impressão 3D, deixando tudo bem lisinho. Ficou perfeito e agora eu vou encaixar toda a roupa do Doc Brown, porque como ela é toda branca, eu vou pintar tudo de uma vez, eu já vou encaixar essas partes aqui que são da mesma cor. Encaixei o busto, os braços, a impressão ela vem com um encaixezinho. E depois que eu fixei todo o corpo do Doc Brown, eu passei um pouco de massa epóxi na junção ali do braço, para poder ficar uma coisa uniforme, não ficar com um corte ali de modelagem. E depois que tudo secou, eu joguei um primer. E depois eu vim com mais um pouquinho de massa aqui no braço, ó. Pra gente tapar essa parte aqui que eu falei. Pra parecer que essa roupa é uma coisa só e não tem um corte aqui no braço. E depois de mais uma camada de primer, chegou a hora da gente pintar. E eu tô usando aqui no aerógrafo tinta acrílica branca. Diluí ela um pouco em água e vou pintar ele inteiro de branco.
E com um pincel para me ajudar a chegar ali em lugares que o aerógrafo não alcançou. Vim dando uma camada de branco também no cabelo. E depois que o branco secou, joguei um pouco de cinza no aerógrafo pra gente fazer as sombras. E eu fui ali fazendo essas marcações, jogando a tinta onde tinha dobrinha, onde tinha buraquinho, todas essas profundidades. Ah, Vitor, mas eu não tenho um aerógrafo, a gente consegue fazer de pincel isso. Eu venho marcando um pouco com pincel também. É importante você não jogar a tinta inteira ali, você diluir ela um pouco em água e vim marcando essas dobrinhas ali. E depois eu peguei um pincel trincha, molhei ele na tinta branca, tirei o excesso e fiz a técnica aqui do dry brush. E isso acaba suavizando um pouco também o cinza que eu joguei. E com uma fita crepe eu fiz uma máscara aqui pra gente poder pintar esse detalhe da perna. Usei laranja, com esse mesmo laranja eu fiz a marcação aqui do bolso, da parte de cima, o bolso da calça também. E de preto eu pintei o cinto. Com uma caneta eu pintei o símbolo radioativo aqui da parte das costas. Acabei borrando, depois eu vim com branco aqui cobrindo o detalhe, cobrindo as imperfeições. Não podemos esquecer da fivela que eu tô pintando de prata. E chegou a hora de pintar essa bolsinha que ele tem de couro aqui do lado da roupa. E para isso eu quero tentar dar uma textura de couro. Primeiro eu tô passando um marrom brilhante, pintando tudo com esse marrom brilhante mesmo. E depois que ele secou, eu vim com uma tinta creme fosca, passando aqui bem de leve o pincel com pouca tinta. Isso vai marcar todas essas partes mais saltadas. E o brilhante por baixo, com esse fosco por cima, dá uma aparência de couro. Um couro desgastado. E para dar uma sujada nesse couro, eu fiz uma mistura aqui de tinta cinza com água. Misturei 3 partes de água para uma parte de tinta. Eu peguei um copinho desses de remédio, enchi ele de água e pinguei 3 gotinhas de tinta preta. Misturei e tô passando aqui por cima e vou tirar um excesso com papel. Isso vai fazer essa sujeira penetrar em todos os buraquinhos. E depois eu vim pintando os lápis e pincéis e afins que ele tem nessa bolsa. Acabei pintando os que ele tem aqui no bolso de cima também. E o nosso Doc Brown já tá quase aparecendo, já dá pra gente reconhecer. Nesse modelo que eu usei pra imprimir, ele não tem o volume da camisa interna que o Doc Brown tem. Porque ele usa uma camisa branca, uma camisa verde por cima e esse jaleco. Como não tem o volume, mas eu acho aquela camisa verde ali bem característica, eu vou pintar por cima. Eu fui sempre olhando imagens como referência. E para pintar a bota eu fiz quase a mesma coisa ali da pintura do couro, só que eu tô usando um marrom mais claro e fosco. Então pintei com marrom claro e depois eu vim com o mesmo creme dando ali aquela técnica do pincel seco. E isso vai dar uma sujada e uma vivência para essa bota. Pintei a sola da bota com um amarelo mostarda e o cadastro com um cinza. E eu joguei aquela nossa misturinha de tinta preta com água por cima e vou tirar o excesso com guardanapo. E agora eu tenho para pintar o controle, um cabo e uma espécie de bip que ele tem na cintura. E para isso eu vou usar basicamente tinta metálica, uma mais escura e uma mais clara. Eu fui pintando, intercalando as cores, tentando olhar uma imagem como referência, mas era muito complicado, eu fui meio que num freestyle mesmo. Para os dois eu só usei essa variação do prata claro com prata escuro, e depois eu usei um vermelho para pintar uns botões. E para pintar esse cabo eu vou jogar uma tinta preta, e depois eu tô tirando o excesso com o dedo mesmo, que eu acabei pintando só a profundidade, e ele acaba ficando meio cinza sujo, aproveitando a própria tinta do primer. E pra gente dar uma sujada eu vou de novo tacar a misturinha de tinta com água. Sujei tudo e tô limpando o excesso com pano. E pra finalizar vai faltar o rosto e a mão. E são as coisas que são no mesmo tom de pele. E basicamente para você criar um tom de pele você vai usar essas cores. Eu pinguei uma gotinha de vermelho, uma gotinha de amarelo e um pouco de branco. Umas 3, 4 gotas. E fiz aqui uma mistura que puxou para um rosa alaranjado. E essa vai ser a base que eu vou usar para um tom de pele. Se você quiser trazê-la para um tom de pele mais escuro, mais negro, você usa umas gotinhas de azul, pode pingar um pouquinho de marrom, você vai puxando. Se você quiser jogar ela para um tom mais claro, você usa mais branco, você vai puxando dependendo da cor que você quer, o tom de pele que você precisa. Mais alaranjado, você vai jogando um pouco mais de vermelho. E basicamente é isso, são essas 3 cores. E você vai jogando o branco e o azul para escurecer, o clarear. Você vai jogando o laranja para puxar um pouco para uma pele mais saturada. Aqui nesse porta-tinta eu já tinha feito uns outros tons aqui de pele que eu usei em outros vídeos e eu acabei guardando. E para fazer essa pintura eu vou usar basicamente 3 tons, um mais escuro, um mais claro e um mediano. E uma dica que eu dou é você comprar um porta-tinta desse daqui e tirar um dia para brincar dessa química de criar tons de pele. Você sai fazendo mistura e vai guardando nesse potinho aqui, adicionando um pouco de água. Você adiciona um pouquinho de água nesse potinho, fecha e ela vai durar bem. Nesse potinho aqui você consegue guardar bem. Você adiciona um pouquinho de água, faz uma mistura ali
e você pode guardar para usar depois. E agora, para começar a pintura do Doc Brown, eu usei aqui o tom mais laranja, cobrindo o rosto inteiro. E depois eu vim com um tom mais escuro. E um segredo que eu gosto é botar pouca tinta no aerógrafo e pouca pressão, porque a tinta sai meio respingada, ela sai meio assoprada. Isso acaba dando um efeito muito realista, que é a tinta meio respingada ali no rosto, fica uns pontinhos de cores, ela não fica uniforme. Eu acabei não mostrando, mas depois eu joguei um pouco do branco por cima. Ó, você pode ver que ele ficou bem pálido aqui, mas a gente consegue ver camadas de cores. E em seguida eu fiz aquela mistura de partes de água com tinta. E eu fiz isso com uma cor chamada camurça. Joguei todo aqui no rosto e vou tirar o excesso com o guardanapo. Isso vai pegar toda a profundidade do rosto dele, vai marcar bem essas linhas que ele tem. E eu fiz isso umas 2, 3 vezes até marcar bem do jeito que eu quero. E com um palitinho vim pintando os olhos. E um segredo que eu tenho usado para pintar o olho é que eu não uso a cor branca. Eu uso uma cor que é chamada de mineral. E ali no centro desse olho eu fiz uma bolinha marrom claro. E no centro dessa bolinha marrom claro eu fiz uma bolinha preta. E agora em cima dessa bolinha preta eu fiz um triscozinho ali, um rabisco de branco bem pequenininho. E isso acaba dando um brilho nesse olho. Usando essas 3 cores acaba não ficando um olho chapado ali com cara de desenho. E pra pintar esse cabelo em cima desse branco eu joguei um cinza ali, uma cor meio... O nome dessa cor é piso lunar, é meio esverdeado. Vim pintando também os fios da sobrancelha. E depois que secou, vim com um pincel seco fazendo a técnica do dry brush em cima desse cabelo usando a cor branca. Isso vai marcar bem esses fios. Com um pincel finíssimo eu pintei os dentes. Acabei borrando o lábio, mas tirei o excesso da tinta com cotonete. E para dar mais uma camada de cor nesse cabelo, eu fiz ali a nossa mistura de wash, que é a água com a tinta, na cor cinza. Eu gosto muito de usar 3 camadas de cores, porque acaba dando um brilho, uma profundidade. Você comparando aqui, você consegue ver que faz diferença 3 cores. E sempre que eu vou mexer com 3 cores, eu tento ficar dentro da mesma paleta. Eu não sou nenhum expert de paleta de cores, mas eu consigo olhar e falar, tá parecido. E eu repliquei essa mesma pintura que eu fiz no rosto dele, nas mãos. E na hora de fixar tudo, todas essas peças que tem encaixe, eu gosto de jogar uma bolinha de massa epóxi dentro. Eu amasso uma bolinha, jogo ali e pingo um pouco de super cola. Isso acaba fazendo uma mistureba ali, uma maçaroca que fixa, que é uma beleza. Fui fixando tudo. Pra finalizar, dar um acabamento e deixar essa peça durável, joguei um verniz semi-brilho e tá pronto.